Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo naquele estilo livro versus filme e hoje o escolhido da vez então é o Christine, este livro aqui escrito pelo Estevão Rey e no mesmo ano ganhou uma adaptação do João Carpinteiro, tudo bom? Aqui no canal tem um outro vídeo que eu também fiz esse comparativo de livro versus filme, que inclusive é de um livro do Stephen King também, que foi falando sobre o Cujo. Então, quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição ou aqui nos cards para quem tiver interesse de assistir. E antes de começar o vídeo, eu também quero falar sobre essa caneca maravilhosa que vocês viram ali na abertura, né? E eu vou deixar rolando aqui agora o unboxing que eu fiz da caneca, porque, na verdade, essa caneca aqui foi um presente. Quem me mandou foi o Everton. Ele tem uma página que se chama Canecas do Terror e ele também vende essas canecas pelo Shopee. São canecas personalizadas que vocês podem escolher então qualquer imagem e ele vai fazer a caneca. E além da qualidade, né, que é muito boa, ela ainda vem numa caixinha personalizada muito legal. Então é um tipo de produto que você pode comprar até para dar de presente, né, que fica muito legal. Ele me mandou também uns cardzinhos de presente também, né, de brinde. Tem algumas imagens aí do filme. Ele me mandou até uma da Elvira, né, que eu sou muito fã da Elvira e ele sabe disso, tutupom. E ele me mandou uma cartinha que eu vou ler aqui com vocês também. E a cartinha diz o seguinte: opa, tudo certo? Já faz algum tempo que acompanho o seu canal e curto pra caramba os vídeos, assuntos discutidos e o principal, sua paixão por filmes dos anos 80. Como uma forma de agradecimento por me proporcionar este entretenimento, estou te enviando uma caneca personalizada e mais alguns brindezinhos. Um abraço e muito sucesso pra você. Everton, Canecas do Terror. Então, Everton, muito obrigada pelo presente, tá? Eu simplesmente amei. Então vou deixar o link do Instagram do Everton aqui na descrição. Se você não tem Instagram, não tem problema, eu vou deixar o link da lojinha do Shopee dele na descrição também. E se você começar a seguir ele lá pelo Instagram, não esquece também de comentar lá, hashtag Vim pelo Café com Naftalina, ou então se for adquirir alguma coisa com ele, né, comenta lá que viu aqui o vídeo do canal, tá? E é isso aí, gente. Então, agora vamos aqui pro vídeo, vamos falar então de Christine. Não esqueça que se você gostar do vídeo, deixe seu like, deixe aqui nos comentários o que você achou e vamos lá! Primeiro eu vou começar falando sobre como surgiu essa ideia de adaptar este livro. Então, gente, tudo começou quando surgiu aquela adaptação dos Vampiros de Salem, livro do Stephen King, né, que foi adaptado para uma minissérie, e essa minissérie foi produzida pelo Richard Corbett. E isso aconteceu em 1979. E aí, como ele gostou muito da história, né, o Stephen King também achou muito legal a adaptação, então o King falou para ele: vou continuar te mandando uns livros à medida que eu for escrevendo, e aí tu veja isso. Tu quer fazer uma adaptação, né? Pode meter bala. O Stephen King mandou o livro Cujo pro Richard, só que o Richard leu e falou: não sei se essa história vai ser legal de adaptar. Vou esperar aí pelo próximo livro. E aí, o próximo livro que o Stephen King mandou pra ele foi o Christine. Ele achou muito interessante aquela história e aí ele resolveu, então, conversar com o João Carpinteiro, né? O John Carpenter, para os dois juntos, então, produzirem aí esta adaptação de Christine. E Christine, o livro, né? Ele foi lançado em 1983 e a adaptação também foi lançada em 83, até porque eles queriam pegar ali carona no sucesso do livro, né? Ele ficou por meses como o livro mais vendido, né? Em primeiro lugar, o livro de capa mole e o livro de capa dura em 10º ou 11º, né? Com relação ao elenco, eles até cogitaram chamar alguns nomes mais conhecidos, mas depois eles ficaram pensando assim: quer saber? A estrela dessa história é o carro, então a gente não pode chamar os atores aí que estão muito badalado, porque vai tirar o foco do carro, né? Inclusive, pensaram em chamar, por exemplo, a Brooke Shields, que tinha acabado de fazer a Lagoa Azul, tava com o nome dela muito em alta em Hollywood, né? E um dos nomes também que foi cogitado foi Kevin Bacon. E o Kevin Bacon, na verdade, ele ia participar do filme, só que aí, de última hora, ele recebeu o convite para participar de Footloose. E aí ele pegou e falou: ó, gente, eu recebi uma propostinha aí diferenciada, né, tutupom, então vou lá fazer o filme das dancinhas e vocês ficam aí com o carro assassino e
foi assim então que eles acabaram pegando outras pessoas ali, basicamente assim que surgiu Christine. Christine então é um filme que fala de um carro que tem poderes sobrenaturais, digamos assim, né? Um carro assassino. E para fazer esse filme foram usados diversos carros, porque ao longo do filme esse carro ele vai sendo destruído, né? Inclusive eu já fiz um vídeo alguns anos atrás aqui no canal, onde eu falo sobre isso. Agora, para quem nunca assistiu o filme, nunca leu o livro, ou então até para quem já leu, já assistiu, mas quer dar uma refrescada na memória, eu vou fazer aqui um breve resumo sobre a história da Christine. Então a história se passa em 1978 e o personagem principal, depois da Christine, né, é o Arnie, que é um carinha nerd, que surpreendentemente tem como melhor amigo um cara esportista, atleta, né, que joga futebol lá no time da escola, aquela coisa toda, que é o Dennis. Então, um belo dia, Dennis está dirigindo seu carro com Arnie no banco do passageiro, até que Arnie avista um carro à venda, um carro todo lascado, todo ferrado, uma verdadeira lata velha, que era a Christine. Então ele vai lá, conversa com o tiozinho lá que tá vendendo o carro, compra o carro, só que quando ele chega em casa, dá altas confusões, porque a mãe dele não gostou nada daquilo, o pai dele também não gosta muito da ideia, e aí, como eles não deixam o próprio filho deixar o carro na garagem de casa, o Arnie acaba pagando pra deixar a Christine numa garagem, que é uma garagem barra mecânica de faça você mesmo, né, do Darnell. Então ele deixa o carro lá e volta e meia ele vai lá fazer alguns reparos também, né? Então aos poucos ele vai deixando a Christine bonitinha nos trinques, né, consertando ela e aquela coisa toda. À medida que o Arnie vai passando mais tempo com a Christine e vai consertando ela, ele vai mudando também, não só psicologicamente, digamos assim, mas fisicamente, né? Então ele, que era um nerd todo desajeitado, começa a ficar um cara mais ajeitadinho, né, mais top da balada, e por conta disso ele consegue até arrumar uma namorada, né? Consegue namorar com uma das garotas mais bonitas da escola, que acaba de chegar de outra cidade e tal, e o nome dela é Lee. Mas como nem tudo são flores, lá nessa escola onde o Arnie estuda, tem alguns carinhas que são praticantes do esporte chamado bullying, então eles vivem enchendo o saco do Arnie, né? E inclusive tem um certo momento ali que eles puxam briga, um deles, que é o líder da gangue, digamos assim, que é o Buddy Hepperton, ele puxa um canivete, né, uma faca pro Arnie, e no final das contas esse cara aí e os amigos dele acabam sendo expulsos da escola. E aí, pra se vingar do Arnie, esse cara resolve ir lá destruir a Christine. Vai lá com os amigos dele, quebra o vidro, faz de tudo, inclusive defeca no carro, né? Só que o que eles não sabiam é que a Christine é um carro diferenciado, tudo bom, né? E ela não vai deixar barato. Então, além de ela conseguir se regenerar, se reconstruir, né? Ela se conserta sozinha, ela depois ainda vai atrás desses caras pra se vingar e acaba então matando todos eles. O problema é que, como eu falei, né, à medida que o Arnie vai passando mais tempo com o carro, ele vai mudando e tal, e o Dennis e a Lee, né, a namorada do Arnie, eles começam a achar tudo aquilo muito estranho, e aí eles começam a desconfiar que tudo isso é culpa da Christine. Então eles acabam bolando um plano pra destruir ela, porque eles notaram ali que todo mundo que se metia entre o relacionamento da Christine com o Arnie acabava se dando mal, né? Então, basicamente, é essa a história, um resumo super resumido. Vamos falar agora sobre a adaptação e sobre o livro. No geral, eu acho assim que o filme, ele até é fiel à história. Tem algumas coisas que tem no livro que no filme também tem, mas que são um pouco diferentes, só que o problema é que, como o filme é uma coisa muito resumida, então, claro que tem muitos detalhes ali que não são contados, né? Muitas cenas que no livro a gente fica imaginando assim uma puta cena diferentona, né? No filme é uma coisa super resumida. Tem algumas coisas que eu não vou poder falar com muito detalhe, porque se eu acabar falando esses detalhes todos, então quem vai querer ler o livro, a pessoa quando for ler o livro vai meio que acabar perdendo a graça do livro, né? Mas assim, gente, é um livro espetacular, eu super recomendo. Então, pra vocês verem que é um livro tão viciante, que eu consegui terminar ele em um mês, que pra mim é um recorde, porque eu trabalho, tem coisas do canal pra fazer, então não tem como ficar lendo 24 horas por dia, mas é uma leitura muito boa e eu super recomendo a todos. E o filme também, né? Apesar das diferencinhas aí da adaptação, filme maravilhoso, marcou muito a minha infância, a minha adolescência, e eu também recomendo pra quem gosta de filmes clássicos,
clássicos dos anos 80 aí, tá? Pode assistir Christine, que é top da balada. Agora, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou comentar aqui quais são as maiores semelhanças entre o filme e o livro, aquelas coisas que na hora que eu vi o filme, depois de ler o livro, né, eu pensei assim, nossa, que legal, é igualzinho no livro. E depois eu vou falar as diferenças, quais as maiores diferenças entre o livro e o filme, beleza? A história do livro se passa em 1978 e no filme também se passa em 1978. Quando o Arnie vê a Christine à venda, ele tá com o Dennis, né, o amigo dele. E a partir do momento que ele vê a Christine pela primeira vez, é como se ele ficasse assim hipnotizado, ele já fica obcecado imediatamente pelo carro. Como eu falei, quando o Arnie chega em casa falando do carro, a mãe dele vira no giraia de saia. E, gente, que personagem chata, que mulher chata. No filme já dá pra perceber isso, mas no livro fica muito mais explícito. Inclusive, quando o Arnie chega em casa falando do carro, a mãe dele fala assim pro Dennis: "Você deixou ele comprar o carro e você não fez nada? Como assim?" Quando eu assistia esse filme, antes de ler o livro, eu pensava, porra, mas que mulher chata, o que que o cara tem a ver, né? Quem tem que saber se vai comprar um carro ou não é o filho dela, não o amigo dele que tem que ficar cuidando. Mas é que, na verdade, no livro, como é bem mais detalhada a relação deles todos, então a gente consegue entender. Desde criança, eles já se conheciam e o Dennis era como se fosse, assim, um irmão mais velho pro Arnie, né? Porque o Arnie é filho único. Então, quem lê o livro consegue entender melhor o porquê dela ter aquela reação. E por falar no Dennis, né, o amigo do Arnie, ele é um esportista, né, ele joga futebol lá no time da escola, isso é igual no livro e no filme, tanto que em ambas as histórias tem um certo momento que ele acaba se machucando num jogo, então ele fica meses lá no hospital, fica com a perna machucada e etc. E depois que ele sai do hospital, ele continua até usando muletas. E falando um pouquinho do carro, né, da Christine, o carro Christine tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, o odômetro, que é aquele negocinho lá que fica contando a quilometragem do carro. Ele conta a quilometragem de trás para frente. Então, conforme o carro vai andando, o odômetro vai diminuindo a contagem ali. O rádio do carro, ele só toca músicas de rock and roll dos anos 50, até porque a Christine é um carro modelo dos anos 50, né? É um Plymouth Fury, não tenho certeza se é assim que se pronuncia, tá, gente? E ele é de 1958 e ele só toca músicas daquela década ali, ele só funciona aquela estação de rádio. Como eu comentei antes, o carro tem o poder de se regenerar, e essa é uma das maiores características, inclusive do filme, né? Porque tem aquela cena icônica que o Arnie vai lá na garagem, fala pra ela, mostre-me o que você é capaz de fazer, e ela vai lá e se reconstrói toda, né? Depois que os caras da gangue vão lá e quebram ela. Bom, outra semelhança que tem no livro e no filme, né, é com relação a um personagem que é um detetive, o detetive Jenkins. Então, quando pessoas começam a morrer, né, que são pessoas, inclusive, da gangue, a mesma gangue que foi lá e destruiu o carro do Arnie, esse detetive começa a achar aquilo muito estranho, porque ele pensa, pô, é muita coincidência, né? Então, ele começa a investigar o caso. Outro trecho que também é bem marcante é aquela cena onde o Arnie está com a namorada dele dentro do carro e ela vai lá comer um hamburgão, né, um MC Donald's, McDonald's, e ela começa a se engasgar. Porém, apesar de ter no livro e no filme, no livro é um pouquinho diferente, mas depois eu vou comentar quais são as diferenças. Agora, indo mais pra reta final da história, como eu falei antes, o Dennis, né, o amigo do Arnie, ele vê que é culpa da Christine de o Arnie tá diferente e que é ela que tá fazendo essa capirotagem toda aí, então ele bola um plano pra destruir a Christine e ele vai e pede ajuda da namorada do Arnie. E o plano dele consiste em fazer uma emboscada pra Christine. O Dennis iria usar um veículo grandão pra poder destruir, ficar, tipo, atropelando ela, né? Enfim. E depois, no final mesmo, que a Christine tá totalmente destruída, até no filme tem essa cena, né? Que é daqueles compressor de sucata, não sei como é que fala, gente, mas que esmaga a sucata. E aí a Christine é esmagada. Só tem algumas diferencinhas, como, por exemplo, o veículo que o Dennis usa pra destruir a Christine não é o mesmo veículo do livro. E outra coisa também que eu achei super bacana, que assim, é um detalhe
muito pequeno, mas que se tu lê o livro e depois tu vai ver o filme e vê que tem aquilo ali no filme também, acaba se tornando muito legal. Que é o quê? Quando eles estão ali tentando destruir a Christine, tem um certo momento que a Christine vai pra cima da Lee. Pra fugir, ela acaba pulando e se pendurando numa barra de ferro. Essa é uma cena do filme que existe realmente no livro, né? Ela de fato pula e se pendura naquela barra. Então, assim, gente, é como eu falei, é um detalhe tão pequeno, mas a gente quando assiste uma adaptação e até esse pequeno detalhe foi pra adaptação, eu particularmente fico tão feliz, então achei assim muito legal e queria mencionar esse detalhe também. Bom, gente, agora vocês vão ter que me dar uma licencinha porque eu vou tomar um pouco de água na minha caneca nova, tutupão, porque eu já tô com a minha garganta seca de tanto falar, né? Então, vamos pros comerciais que eu vou tomar minha aguinha aqui, tá? Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar agora das maiores diferenças, né? As diferenças mais gritantes entre o livro e o filme. Vou começar pela cena inicial do filme, onde a gente vê a Christine lá na linha de montagem, na fábrica, né? Em 1958. E ali a gente já vê que ela já veio de fábrica possuída pelo ritmo ragatanga, né? Possuída pelo capiroto. Porque ela tá lá com o capô levantado, um cara vai mexer lá e já se ferra, né? Porque ela já fecha o capô na mão do cara. Depois tem um outro tiozinho lá que tá lá fumando um charutão lá dentro e ela já mata o cara também, enfim. Mas no livro não é assim que funciona. No livro, na verdade, a Christine começou a ficar assim do mal por conta do espírito do ex-dono dela. E falando também sobre esse cara, né, vamos falar aqui do momento em que o Arnie compra o carro. Vamos começar pelo livro. O Arnie compra o carro, 1 ou 2 semanas depois o cara morre. Aí no velório dele, o Arnie conhece o irmão dele. Então, o nome do dono da Christine era Roland LeBay, e no velório dele, o Arnie e o Dennis conhecem o irmão, que é o George LeBay. Esse cara que era o dono da Christine era um cara, assim, super escroto, né? Um velho muito bizarro, que usava um colete desses pra coluna, né? Enfim. Só que no filme, de fato, o carro é vendido por um velho escroto, que também usa aquele negócio ali na coluna, né? Só que no filme eles fizeram uma junção ali, uma mistureba que, gente, vamos lá. No filme, esse velho escroto aí, velho estranho, do colete pra coluna, na verdade, é o irmão do Roland LeBay. Então, no filme, o Roland, ele já está morto. E aí, como ele morreu, o irmão dele ficou com o carro e resolveu passar pra frente, né? Tipo, eles pegaram a personalidade do Roland e colocaram no irmão dele, e aí deixaram o irmão dele em cena. Bom, vamos falar agora do Arnie e a namorada dele. No livro, a namorada do Arnie, né, a Lee, ela é uma aluna nova, então ela chega na escola e ela já chega chegando ali pro Arnie, né, tipo, me ajuda com o dever de casa, umas coisas assim, né, porque daí a essa altura do campeonato o Arnie já tava bonitinho, né, inclusive no livro diz muito ali que ele era um nerd todo espinhento e tal, e conforme ele vai ficando próximo da Christine, até as espinhas vão sumindo. No filme, pelo menos, as espinhas nunca apareceram. A gente só vê ele realmente mudando um pouco da personalidade dele, né, enfim. E aí, quando ela se aproxima do Arnie, né, o amigo dele, o Dennis, está junto. Na verdade, o livro, ele é narrado pelo Dennis. Então ele até comenta assim, pô, essa menina tão bonita, né? Eu nem tô acreditando que uma moça tão bonita tá se aproximando do meu amigo nerd. Porque geralmente era ele que era o garanhão, né? Dennis era o garanhão e Arnie era o virgão. Só que no filme acontece diferente. Ali tá de boa na lagoa, né? E o Arnie chega nela, só que não mostra isso, né? Mas ele vai, convida ela pra sair e tal, ela aceita. E o Dennis não sabia que o Arnie já estava paquerando ela. Então o Dennis vai lá e convida ela pra sair também. E aí ela fala assim, não, eu não posso porque eu já tenho um encontro. E aí depois o Dennis descobre que o encontro dela era com o Arnie. Quando na verdade no livro, o Arnie até comenta com o Dennis, né? Ah, chamei aquela menina lá pra sair e tal. Então tem essa diferencinha aí, né? Falando do Dennis ainda, né? O amigo do Arnie, como o livro é narrado por ele, então a família dele aparece bem mais ali na história, né? Inclusive a irmã dele, que é outra chata. Se fosse classificar personagens mais chatos desse livro, seria a mãe do Arnie e a irmã do Dennis. Porque, olha, as duas, se colocar junto, meu Deus do céu, dá um chá de merda. E no filme não, no filme não mostra. A única cena que mostra alguém da família dele é uma cena que ele tá, acho que jogando, tipo, um jogo da vida ou alguma coisa assim, com a irmã dele. E aí a Lee liga pra ele pra falar sobre o Arnie e até é a
a irmã dele que atende e tal. Mas assim, uma coisa super básica. Com relação à parte ali em que a Christine é destruída pela gangue do Rapperton. No livro, como eu falei, né, a mãe do Arnie fez aquele escândalo porque não queria que ele comprasse o carro, aquela coisa toda. E aí o pai dele fala assim, ó, já que a tua mãe não quer que tu deixe o carro aqui na nossa garagem, vamos lá no estacionamento do aeroporto, porque lá é mais barato do que na garagem do Darnell. E aí quando a gangue vai lá quebrar o carro está no estacionamento do aeroporto. E já no filme não. No filme o carro foi destruído quando estava na garagem do Darnell mesmo, né? Agora eu vou falar da parte em que a Lee, a namorada do Arnie, se engasga com o hambúrguer. No livro, eles estão tipo na estrada e eles dão carona pra um cara, um estranho, e aí o Arnie para o carro pra ir comprar os hambúrgueres e a Lee fica sozinha com esse cara no carro. Só que tem um certo ponto ali que ele começa a falar, tô sentindo uma vibe estranha nesse carro, aquela coisa toda, né? E ele começa a sentir um cheiro de podre dentro do carro também, que isso daí é uma coisa que também no filme não é abordado, mas no livro o tempo todo é falado sobre um cheiro de podre que o carro tem, que na verdade é o cheiro do espírito ali, o Roland Lee Bay. E aí quando a namorada do Arnie se engasga, o cara que abre a porta e salva ela, porque o Arnie fica ali só dando tapinha nas costinhas, ao invés de realmente fazer aquele esquema lá, né, pra pessoa se desengasgar, que até o Arnie fica falando, tá agarrando a minha namorada e tal, né? E no filme também tem essa parte, né, que vem um cara e salva ela, e o Arnie fica falando que o cara tava agarrando ela e tal, mas é uma cena assim totalmente diferente, porque eles estão num drive-in vendo o filme, e aí depois quando ela vai comer o hambúrguer, quebra ali o limpador do para-brisa e o Arnie sai de dentro do carro pra ali consertar aquilo ali. E aí quando ele sai, as portas se trancam sozinhas e ela começa a se engasgar, né? E aí tem um cara no carro do lado que consegue pegar ela e salvar. Bom, aí como eu falei, né, depois que aquela gangue lá quebra a Christine, ela vai atrás deles pra matar eles, né, pra se vingar e tal. Só que no livro é muito mais detalhada as mortes. Tem alguns membros ali que morrem de uma maneira um pouquinho diferente também. E falando também sobre mortes diferentes, tem um personagem, eu não vou falar quem é, mas no livro a Christine vai até a casa do cara, quebra as paredes, passa por cima do cara, enfim, é uma morte assim extraordinária, né? E já no filme, o cara entra lá no carro de metido, porque ninguém convidou ele pra entrar lá, e aí a Christine esmaga ele no banco. E agora eu vou dar um pequeno spoiler aqui, tem a ver com mortes também de alguns personagens, tá? Então se você tem a intenção de algum dia ler o livro e não quer saber, então pula essa parte aqui. No livro tem alguns personagens que morrem, que no filme eles não morrem. Esses personagens são o detetive Jenkins, o pai e a mãe do Arnie morrem no livro também. Inclusive, no filme, o Arnie também morre, né? Só que no livro, ele morre de uma forma diferente. Ele morre junto com a mãe dele. Resumindo, né? Tem muitas mortes ali que realmente acontecem em ambas as histórias, mas acontecem de formas diferentes mesmo. E agora, para completar, o Dennis, quando conhece a Lee, ele já fica meio de olho nela, né? Mas não faz nada em respeito ao amigo, já que o amigo está namorando ela, tá saindo com ela, aquela coisa toda, né? E aí, no filme, no final ali, fazem de tudo para destruir a Christine e tudo mais, mas aparentemente na amizade, né? Agora, no livro, o Dennis fura o olho do Arnie, tá? Chega um certo momento ali que a namorada do Arnie termina com ele, e aí o Dennis acaba se aproximando dela e os dois ficam juntos. Então, no final, quando eles destroem a Christine, eles já estão até namorando. Então, gente, é basicamente isso. Basicamente, entre aspas, porque eu acho que esse vídeo ficou longo pra caramba. Vou tentar resumir o máximo que eu posso aí, tá? Na edição. Mas é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Como é um livro muito grande, então eu acho que talvez eu não consegui resumir muito aqui. Talvez o vídeo tenha ficado longo, mas sei que tem pessoas que gostam, né? Tem outros que não gostam, mas aí, pra quem não gosta de vídeo longo, tem outros vídeos aí no canal. Deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram o filme ou se vocês já leram o livro, qual a opinião de vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.